Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Bom dia a todos. Como é bom, né, começar o domingo exaltando o nome do Senhor Jesus, louvando, bendizendo, adorando o seu santo nome. E é engraçado que a gente se propõe ao ID, né? Sempre nas minhas orações eu falo com o Senhor, eis-me aqui, Senhor. E quando vem o convite para a gente estar aqui na frente, dá um gelo na barriga, dá uma tremedeira, que a gente fica assim, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? E hoje, chegando aqui, já começando com a palavra de abertura, o Senhor confirma nos nossos corações. O pastor começou falando sobre confiança. E a palavra vem falar para nós, retroceder jamais, é preciso confiar. Então a gente vai aprender um pouquinho, alguns passos, para que a gente não retroceda na nossa fé. Para que a gente possa sempre prosseguir nos caminhos do Senhor. E eu convido a vocês a abrirem comigo em Hebreus 10, a partir do verso 35 até o 39. Amém? Hebreus 10, 35 ao 39. Não sujeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Fechemos os nossos olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, estamos aqui na sua presença, Senhor Jesus, para poder ouvir um pouco de Ti, Senhor. Enquanto seu servo, usa-me, Senhor Jesus, para levar ao seu povo aquilo que é necessário, aquilo que o Senhor quer que eles ouçam, Senhor Jesus. Que não seja a minha boca falando a eles, mas que seja a sua boca expressando a sua vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu começo com uma indagação para vocês, não precisa responder, guarda aí no fundinho do coração de vocês. Você já deixou de alcançar um milagre ou objetivo por ter desistido? Já aconteceu isso comigo. Não de deixar de alcançar milagres, mas passar por uma luta constante por ter desistido por um tempo de estar no caminho do Senhor. Eu falo até hoje que foi um dos períodos mais conturbados que eu já passei. E eu falo muito que a gente caminhando com o Senhor já é difícil, sem Ele é pior ainda. Então a gente precisa ser confiantes no que o Senhor tem para nós. Às vezes pedimos algo, fazemos nossos jejuns, nossos propósitos, pedindo algo do Senhor e queremos aquela resposta imediata, aquela resposta rápida. Ou seja, pedimos hoje e queremos amanhã. E o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes Ele vê que aquilo que você pediu realmente é uma necessidade, realmente é o que você precisa. Mas não é o tempo de você receber ainda aquilo que você está precisando. Vai vir no tempo certo, vai vir na hora certa. Às vezes quando vem você já esqueceu daquilo que você pediu.
Mas aí passa um filme na sua cabeça e você se lembra, algum tempo atrás eu solicitei isso. Nas minhas orações eu pedi isso ao Senhor. Então Ele nos convida a confiar, para não abrir mão da confiança que a gente tem nele. É um dos passos para a gente não retroceder. Nós não podemos desprezar ou desfazer e esquecer da confiança. De que adianta eu pedir e não confiar na espera? É preciso esperar, confiante de que aquele projeto, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente institui, isso vai chegar. Para mim estar aqui hoje, levando a palavra, levando um estudo, alguma coisa, foi preciso muita coisa lá atrás. Foi preciso passar por muita coisa, foi preciso passar por cima de impedimentos, coisas que às vezes eu precisei abrir mão para estar aqui hoje. A gente precisa se preparar para isso, não é de qualquer forma. Às vezes vem o pregador aqui em cima, ou levando um estudo, alguma coisa assim, mas não vê o que a gente passa lá de fora. Não vê os turbilhões que a gente tem lá de fora. Mas se eu estou aqui hoje é porque eu confio num Ser Supremo. Eu confio num Deus maior que me deu a vida e me fez estar aqui hoje, para poder levar um pouquinho para vocês. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, ao ponto de estar aqui e saber tudo. Eu sei mais do que você, você sabe mais do que eu, sei mais do que fulano. Ninguém é perfeito. A gente aprende a cada dia um pouquinho mais. A cada dia a gente está na busca, a gente está na constância. Às vezes uma palavra que o irmão falou para você é algo que você não sabia. É algo que toca no seu coração e é algo que você vai levar para frente. A gente necessita perseverar diante de qualquer obstáculo. Imagina qualquer barreira que a gente enfrentar, a gente fala, não, chega, agora eu não quero mais. Isso já aconteceu comigo. Só que a gente precisa ser firme. A gente precisa ser firme no propósito. É como eu já falei lá no início. Às vezes pedimos algo hoje e o Senhor vem nos moldando, o Senhor vem mostrando os caminhos, vem mostrando a direção para a gente conseguir conquistar aquilo que a gente pediu para Ele. Eu tenho um sonho muito grande que é de ter a minha casa própria. E no ano passado eu fiz um propósito, que eu falei que até final do ano eu estaria na minha casa. Infelizmente eu não consegui. Mas eu sei que se eu não conseguir naquele ano é porque o Senhor tem algo melhor para nós. Ele tem algo preparado, algo especial. Imagina se agora no rodar do ano eu não quero saber mais, não vou mais para a igreja, não quero saber mais de oração, não quero saber mais de culto. Será que eu ia conseguir? Então a gente tem que estar sempre alicerçado com Deus. Perseverar sempre. Porque retroceder não é fácil. Ou melhor, é fácil. É fácil a gente cair. Rapidinho. A gente desviou um minutinho do caminho, deu uma brecha para o inimigo entrar. Ah, um abraço. Rapidinho você está lá de fora. Aproveitando as coisas do mundo, que vem muito fácil. Mas eu falo que as coisas que vêm muito fácil também vão embora muito fácil. O justo é aquele que busca com fé. Vive uma fé viva, fervorosa, para alcançar o que pede a Deus. Boas atitudes. A gente precisa também reconhecer o nosso lado pecador, para não retroceder na fé. Se a gente errou, a gente tem que ser capaz de pedir perdão. Às vezes numa mínima coisa, no mínimo detalhe. Às vezes para você não ocasionou nada, mas para quem recebeu, ocasionou coisa muito grave.
E isso vai te desvencilhando do caminho. Isso vai tirando a sua paz. Isso vai tirando o seu sossego. Reconhecer o erro é fortalecer pela palavra do Senhor. Toda vez que a gente reconhece que errou, o Senhor se agrada das nossas atitudes. Agora, o triste é a gente saber que errou e persistir errando. A gente saber que algo é errado, ter consciência de que aquilo é errado, aquilo vai me fazer retroceder na fé, aquilo vai me desviar do caminho, mas aí vem aquele pensamento, é só por hoje, depois eu paro. Isso vai criando um ciclo. E quando a gente vê, a gente não dá conta de sair mais daquilo ali. A gente não consegue mais esperar. É onde muitos se desanimam, se desesperam. Aí, infelizmente, caem no mundo das drogas, das perdições, na depressão, no adultério. Quando a gente vê, já virou uma bola de neve. E para desfazer essa bola não é fácil. Tem solução? Tem. Reconhecer o seu erro, pedir perdão e voltar atrás. A palavra diz que o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. Então, independente do seu erro, Jesus não te abandona. Ele está contigo. Às vezes ele até te dá uma cutucada ali. Ó, está na hora de voltar. Mas como a gente está cercado pelas coisas erradas, pelas coisas que a gente julga achar melhor, a gente não dá ouvidos à palavra do Senhor naquele momento. Mas o reconhecer o erro e voltar atrás, a gente agrada o coração de Deus. E a gente tem o perdão de Deus com isso, quando a gente reconhece realmente de coração. Viver a palavra do Senhor que Ele nos ensina, isso é grande importância para nós. O Senhor se agrada daqueles que, mesmo perante as dificuldades, não abrem mão da fé viva que profetizam. A gente passa por momentos aí que tem dia que a gente não tá legal, a gente não tá bem. Mas mesmo assim, a gente tá profetizando na vida do irmão, a gente tá dando apoio pro irmão. Às vezes você tá pior do que o seu irmão que está do seu lado. Você está passando por uma situação que ninguém sabe. A sua situação é 1000 vezes pior do que a dele. Mas se o seu irmão chegar e pedir uma oração para você, pedir um abraço, pedir uma palavra de conforto, você vai conseguir falar com ele. Às vezes quem está precisando de ajuda é você. Mas Deus te fortalece para que você possa ajudar o próximo que está do seu lado. E com isso você vai se fortalecendo. Você vai vivendo cada vez mais a palavra. Você vai se enchendo cada vez mais do Espírito Santo de Deus. E você vai deixando a sua fé cada vez mais avivada. E a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda. No momento que eu estou passando por uma dificuldade, eu não estou conseguindo ir sozinho, por que não pedir para o irmão? Olha, irmão, não estou dando conta de seguir. Está acontecendo isso, isso e isso. A gente tem que saber reconhecer que o irmão também é capaz de ajudar a gente. Muitas vezes a gente tem medo até de chegar no próprio pastor e passar aquilo que está acontecendo com a gente. Por medo de uma retaliação, por medo de algo que a gente vai ouvir que não vai gostar. Mas às vezes é aquele ouvir algo que você não vai gostar que vai te encher. Que vai te botar para cima, que vai te fazer voltar os olhos para o Senhor novamente. Não podemos recuar para a perdição e se deixar levar pelas coisas do mundo. Nós somos humanos, erramos, não somos perfeitos. Precisamos avançar sempre, retroceder
Jamais. Avançar a cada dia para que possamos viver o que o Senhor nos prometeu. E uma das promessas grandes que Ele fez para nós é que em breve eu voltarei para buscar a minha igreja. Aí eu pergunto para você, você está preparado? A sua confiança está bem alicerçada no Senhor? Acorda, igreja. O Senhor está às portas. Como um relâmpago, Ele vai voltar. É tempo de consertar o altar. E quando a gente se refere ao altar, não é onde eu estou aqui. É o nosso altar. O nosso ser, o nosso pessoal. Como Ele disse na promessa, em Hebreus 39, ou melhor, 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E se Ele voltasse agora? Será que a sua confiança está bem alicerçada? Será que você ia ou você ia ficar? Fica um questionamento aí para nós. E nós vamos aprender algumas atitudes para não retroceder e seguir em frente. E também alguns cuidados que a gente deve ter. A primeira atitude está lá em Jeremias 17, versículo 7. Vai dizer o seguinte: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Eu acho que a gente não precisa nem explanar muito esse versículo, porque ele é bem sensato. Bendito sois vós que confia no Senhor poderosamente. A sua esperança está nele. O seu processo de salvação está em confiar naquilo que o Senhor tem para você. Está em buscar aquilo que o Senhor tem para você. Não desistir, não retroceder, não paralisar. Boas atitudes, buscar cada vez mais, edificar a igreja e confiar. É preciso confiar, pois a nossa confiança nos fortalece. E assim, movemos as montanhas que a vida coloca à nossa frente. Se a nossa fé está alicerçada no Senhor, está vivendo a palavra, vivenciando aquilo que Ele deixou para nós, pode ser o obstáculo que seja, estar na sua frente, a gente consegue superar. Às vezes o inimigo vai tentar puxar o tapete ali, te dar uma rasteira, mas se você estiver, não digo 100%, porque ninguém é perfeito, 99,9% alicerçada a sua confiança em Deus, o inimigo não vai conseguir te derrubar. E a gente vai conseguir avançar nos caminhos do Senhor. A segunda atitude está em Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A gente precisa perseverar nos caminhos do Senhor. A gente tem que buscar cada dia mais a palavra do Senhor.
Às vezes fica tão maçante, né? Escola bíblica, célula, oração, culto. Aí muitos aí de fora, até lá no meu serviço, alguns falam para mim: nossa, mas o crente vive de oração? De certa forma, sim. Por que não? A oração me abastece, a oração me fortalece, a oração me sustenta, a oração me guia, a oração me faz estar aqui. Principalmente onde eu trabalho, é um local muito turbulento. Eu trabalho no antigo Serade. É um local de muita provação. Então, se eu não tiver minha vida alicerçada dentro da oração, alicerçada dentro do que o Senhor propõe para mim, eu não conseguia estar lá dentro. E se Ele permitiu e permite que eu esteja lá até hoje, é porque Ele tem propósitos para mim lá dentro. De certa forma, uma palavra que a gente usa diferente, uma palavra que a gente joga no ar, às vezes numa brincadeira que eles brincam muito com o dizer do crente lá dentro, que são poucos evangélicos, às vezes uma palavra que a gente exorta começa a dar um comichão. Muitos às vezes chegam lá na minha sala e falam: nossa, Ederson, você falou isso lá assim na hora do almoço, o que quer dizer? Aí é onde a gente tem a oportunidade de pegar a palavra, abrir, explicar, e a gente não deixa de estar ensinando. A gente está avançando, a gente está buscando cada dia mais. Então é preciso perseverar. Como diz em Tiago 1,4, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Precisamos buscar em oração, buscar pelo milagre que o Senhor tem para nós, até que a promessa que Ele nos fez se torne realidade. Então o Senhor já prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Eu simplesmente vou sentar e vou esperar de braços cruzados? Não, o Senhor prometeu que vai vir me buscar. Não vou fazer mais nada não, para quê? Eu creio que se a gente estiver parado, o primeiro que estiver de braço cruzado é o primeiro que vai ficar para trás. Então a gente tem que buscar, a gente tem que levar. A terceira atitude vai estar lá em Daniel 6, no versículo 10. Que vai dizer para nunca retroceder. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A atitude de Daniel vem mostrar que a gente não deve retroceder perante a nada, perante a qualquer obstáculo. O rei Dário propôs um decreto que não orasse ou adorasse a nenhum Deus naquele momento. E Daniel era fervoroso, Daniel tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. E ele mesmo diante do decreto, sabendo que poderia ceifar a sua vida, ele não se opôs à vontade do Senhor. Ele buscava em oração 3 vezes ao dia. Hoje, nós estamos aí passando por uma tribulação grande em relação ao nosso governo, que está com alguns dizeres aí para mexer dentro da igreja. Imagina se vem um decreto desses, que a gente é proibido de orar, a gente é proibido de reunir. Qual seria a sua atitude perante isso aí? Você vai retroceder? Ou a sua atitude vai ser como a de Daniel? Joelhos ao chão,
oração e a busca no Senhor. E com isso Daniel teve seu castigo. Daniel foi jogado às covas do leão. E era para ele ter saído de lá o quê? Restos. Se achassem restos de Daniel lá dentro. Mas como ele buscava, como ele confiava no Senhor, Daniel foi achado em perfeito estado. Sem um arranhão. Aí eu te pergunto, é essa atitude que você quer para a sua vida? Será que nós vamos retroceder perante aos obstáculos, o primeiro obstáculo que colocar na nossa frente? O meu pastor hoje falou que eu não posso fazer isso e isso dentro da igreja. E aí? Você vai retroceder? Ou você vai obedecer ao seu líder? A obediência vem em primeiro. Se por um acaso ele te privar de algo, te privar de alguma coisa, é porque Deus já falou com ele que aquilo ali era necessário. Para que você vai relutar contra o que o Senhor tem para você? Às vezes chega até para você mesmo, olha, não vá por esse caminho porque vai dar errado. Vá por esse. Não, mas esse é muito longe, esse tem muita curva, esse tem muita estrada. Eu vou pelo caminho mais curto. E o Senhor está dizendo, não vá pelo caminho mais curto que vai dar problema. E muitas vezes a gente deixa de ouvir o Senhor e segue por outros. Então, meus irmãos, que a gente possa ter a coragem de Daniel. Que a gente possa ser Daniel, como Daniel. Não retroceder perante as dificuldades. E nós temos também alguns cuidados que a gente deve ter, além das atitudes, para não retroceder. O primeiro cuidado nos diz, cuide dos seus olhos, que está em Mateus 5:29. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o para fora. É melhor perder parte do seu corpo do que ser lançado no inferno. A gente tem que tomar cuidado até com a maneira com que a gente olha, da maneira com que a gente enxerga as coisas. Né? Porque, como diz a própria palavra, é preferível entrar cego no céu do que entrar enxergando e ir para o inferno. As suas atitudes, os seus olhares indiferentes com o irmão, os seus olhares de condenação com o irmão, a cobiça alheia no olhar, isso é uma coisa muito séria. É como eu já falei lá no início, ninguém é perfeito. Mas se você teve um olhar diferente, uma visão diferente das coisas, não se turve em procurar o auxílio para reconhecer a sua falta. Às vezes é algo proposto e você enxerga que aquilo ali não é viável, aquilo ali não condiz, aquilo ali não é verdadeiro. Então vamos sentar com quem propôs aquilo ali. Olha, eu enxergo desta maneira, eu vejo desta forma. Vamos discutir, vamos entrar no consenso. Porque é melhor a gente conversar do que a gente se perder no caminho. O segundo cuidado vem dizer para a gente cuidar dos nossos ouvidos.
está em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente ouve a palavra do Senhor e, como diz o ditado, entra num ouvido e sai pelo outro. A gente não guarda. Não, isso não é para mim, não serviu para mim, eu vou guardar para quê? Não, a palavra de hoje do culto, não, para mim não teve validade. Aí eu pergunto para você, será que você está realmente confiando naquilo que o Senhor tem para você? Será que você está avançando no propósito de Deus? Ou você já está começando a fase de retroceder? Porque a partir do momento que a palavra deixa de ter suporte e de trazer algo para você, seu coração já não está mais na presença da igreja. Seu coração já não está mais ligado a Deus. A palavra do Senhor nunca volta vazia, pela mínima que seja. Ela nunca deixa de expressar algo para nós. Ela nunca deixa de trazer uma mensagem para nós. Às vezes no momento você não vai entender aquilo ali. Mas com os passar dos dias você vai lembrando, vai acontecer algo. Olha, isso foi pregado domingo lá na igreja. O pastor falou isso, o pregador falou sobre isso. Então é diferente você não entender no momento do que a palavra não ter sentido para você. Eu já ouvi de irmãos, hoje eu fui no culto, mas a palavra hoje não mexeu comigo não. Hoje não foi muito bom a palavra não. Eu, por vezes, também já passei por isso, por que não? A gente tem que ser sincero. Não, hoje a palavra do pregador não me tocou, não foi para mim, não. Acho que a palavra de hoje foi pro irmão lá do lado, porque o fogo desceu ali. Aí você já está fazendo um pré-julgamento. Seus ouvidos já se fecharam para aquela palavra ali no momento. Então nenhuma palavra do Senhor volta em vão, nenhuma oração volta em vão. Por mais simples que seja, ela sempre deixa uma mensagem. O terceiro cuidado pede para a gente cuidar do nosso coração, que está em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Seu coração está preparado, seu coração está alicerçado, seu coração está na busca, está ouvindo a palavra, está refletindo, está guardando. Show de bola. A partir do momento que a palavra do Senhor para você não tem sentido, os louvores que tocam na igreja para você já não te toca mais, o que o irmão te diz já não condiz mais com você, para você não tem importância, algo errado está acontecendo com você. É preciso buscar aquilo realmente que Deus tem para a sua vida. E a gente não pode ter vergonha de buscar, de pedir. A gente muitas vezes se sente retraído em buscar ajuda, em pedir um socorro. Às vezes passa por um problema grande, o coração atribulado, o coração apertado, não está dando conta de sair daquilo ali, mas a gente ainda tem um certo receio de buscar por ajuda naquilo ali. Então abra o seu coração, a começar nas suas orações. Você tem intimidade com o Senhor? Você confia no Senhor? Então entra no seu quarto, joelho no chão, ora. Pede a Ele, pede o discernimento.
Se naquele momento não conseguiu, abre-se com a esposa, abre-se com o filho, abre-se com o pastor, com o primo, com o passarinho, com o cachorro, com o papagaio, com o que quer que seja. Mas não deixe de procurar a ajuda necessária para continuar a avançar nos caminhos do Senhor. O quarto cuidado pede para a gente cuidar da mente. Em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meus irmãos, a melhor maneira da gente seguir, da gente avançar, da gente continuar, está aqui. É viver o que está escrito aqui na palavra do Senhor. É entender o que Ele quer dizer para nós. É aprender com as lições que Ele tem aqui dentro para nós. Muitas vezes a gente lê um texto e não consegue entender ao pé da letra o que quer dizer. Mas o Senhor vai buscando, a gente vai buscando no Senhor e Ele vai nos dando as condições de entender ao longo. Para a gente preparar um estudo e estar aqui em cima, nossa, passa turbilhões na cabeça. O pastor que prepara as pregações aos domingos, a gente sabe que não é fácil. A gente tá numa constância. Tá no propósito mesmo. É jejum, é oração, é a busca. E às vezes aquilo que a gente prepara, a gente lê um versículo, prepara algo escrito aqui, no momento que a gente está aqui em cima, esses escritos aqui vão se perdendo, vão se embaralhando, tem hora que a gente não consegue nem enxergar o que escreveu. É porque o Senhor não quer que diga aquilo que a gente preparou aqui, e sim o que Ele tem para passar para a igreja. Então, se a gente tem um pouquinho do conhecimento da palavra, a gente tem condições. Se a gente não tem, Ele capacita. Ele vai capacitando a gente no dia a dia. Ah, eu não consigo pregar, eu não consigo falar na frente do povo. Não se preocupe. Se for da vontade de Deus, de você estar aqui em cima, levando a palavra, Ele vai te capacitar para isso. Eu pensava dessa forma, que eu não queria conseguir levar a palavra, fazer uma pregação, levar algo para alguém. Eu falei, gente, como assim? O dia que eu tive meu primeiro convite para subir no púlpito para pregar, eu falei, Senhor, essa é pela sua misericórdia. Porque passa N coisas na cabeça da gente. Será que eu vou falar tudo certinho? Será que os irmãos não vão rir de mim? Será que o que eu vou dizer realmente tem algum significado? Será que vai gostar? Será que a assembleia vai gostar? Será que vão rir? Será que vão aplaudir? Nossa, eu passo um turbilhão. Mas eu aprendi também ao longo das preparações que eu já fiz, que a última palavra vem de Deus. Então, se Ele te escolheu para estar naquele lugar, Ele já te capacitou antes mesmo de você ser convidado para estar naquele dia. Ele já sabia o que você ia preparar, Ele já sabia o que você ia dizer. E se algo que você preparou não tiver condizente com Ele, Ele vai te dar o puxão de orelha e vai te guiar naquilo que você deve falar. Então, alicerce a nossa mente na busca da palavra do Senhor. E o último cuidado que a gente deve ter: cuide da tua boca. Vai estar lá em Salmos 34, no versículo 13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Eu acho que de todos os cuidados que a gente deve ter, eu acho que esse, para mim, é o principal.
guardar a sua língua. Quantas vezes a gente ouve algo, interpreta aquele algo da maneira que a gente acha que deve ser e distribui de uma maneira distorcida. Aí a gente já errou 2 vezes. Por não ter cuidado ao ouvir e por disseminar algo que não condiz com aquilo que você ouviu. Então devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz, principalmente quando a gente está no meio de pessoas que possam ser entendidas daquele assunto. Às vezes a gente conversar com o irmão, trocar uma ideia, olha, hoje o culto foi assim, foi dessa forma, eu esperava que fosse mais voltado para isso, fosse mais voltado para aquilo. Nossa, o louvor hoje foi um pouco mais agitado. Não, o louvor hoje foi mais chuezinho. Você comentar com seu irmão, ter uma dinâmica é uma coisa. Agora você, nossa, você viu o louvor de hoje? O que é aquilo? Que som é aquele? Você vai voltar tanto para o elogio quanto para deixar para baixo. Que voz é aquela? Misericórdia! Como que aquela pessoa tem coragem de subir lá para cantar? Nossa, aquela palavra, aquela pregação, como que ele tem coragem de subir lá e falar aquilo lá? Lá de fora ele é isso, isso e isso. O julgamento não cabe a nós. O julgamento cabe a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente sente, com o que a gente guarda no coração e com aquilo que a gente fala. Eu acho que a gente tomando esses cuidados e seguindo essas atitudes, perseverar, nunca retroceder, confiar em Deus, a gente consegue ter uma fé mais alicerçada no Senhor. E eu volto a repetir para vocês, que possamos ter a atitude de Daniel, que não recuou perante as adversidades. Buscou, orou, foi provado, mas foi aprovado. Que a gente possa ter essa mesma atitude. Que a gente possa buscar em oração. Que a gente possa passar pelas provações. Que a gente tenha fé e determinação. Porque lá no final a aprovação vai vir. Mas depende de você mesmo. Eu posso ficar aqui falando horas, o pastor pode subir aqui e ficar falando horas. Se você não estiver disposto, não estiver de coração aberto para receber, de nada vai adiantar. Depende de você, que a sua atitude seja como a de Daniel hoje. Confiar no Senhor, confiar naquilo que Ele pode fazer para nós. Que possamos pertencer ao time daqueles que não retrocedem, mas daquele que busca incessantemente. Não desista da sua família, do seu casamento, dos seus sonhos, do seu ministério. Nunca desista de ser fiel a Deus. Pois se Ele cumpriu, Ele promete aquilo que cumpre. Não retroceda. A sua vitória está chegando. E o nome de Jesus será exaltado através da sua vida.
Amém? Possamos ficar de pé, fazer nosso minutinho de oração. Senhor nosso Deus, nesse momento, eu agradeço a Ti, Senhor Jesus, por ter usado e ter levado aquilo que o Senhor preparou para o seu povo. Que possamos ter a confiança de Daniel, Senhor Jesus, e não retroceder perante qualquer obstáculo, perante qualquer luta. Que possamos ser fiel sempre à Sua palavra, ó Pai, pois estamos aqui ao seu dispor, estamos aqui para servir-te, Senhor, independentemente daquilo que irá acontecer. Nós te louvamos e bendizemos e te agradecemos, em nome de Jesus.